Bom dia para você ouvinte ligado na programação da CBN Manaus. Vamos juntos com nossa audiência pública até 10h30 da manhã, sempre trazendo um debate relevante e importante para você continuar sintonizado aqui conosco. Hoje a gente fala sobre trânsito, ouvinte da CBN. Vamos te trazer um apanhado histórico e soluções, não só sobre trânsito, mas mobilidade urbana aqui em Manaus e no estado. Recebemos um especialista que tem vasta experiência sobre esse assunto. Vamos aproveitar que estamos no final do ano para entender um pouco mais como é que Manaus, como é que o estado do Amazonas pode lidar com essa questão a partir do ano que vem. O que a gente pode melhorar nesse sentido e por que a gente está atualmente numa situação complicada em alguns quesitos, mas que há uma evolução em outros. Então a gente vai debater hoje sobre mobilidade urbana, trânsito na cidade de Manaus. Você motorista que nos acompanha, você motorista de transporte coletivo, você motorista de Uber, você papai e mamãe que está em casa nesse momento nos acompanhando e tem alguma crítica, sugestão, pergunta sobre trânsito, sobre mobilidade urbana em Manaus, Amazonas, manda mensagem pra gente no 981980632, 981980632 ou então no YouTube, CBN Amazônia é rádio com imagem e YouTube CBN Amazônia. Vamos juntos com o nosso audiência pública com muito debate, informação, opinião, agora no seu rádio. CBN Audiência Pública. E durante uma hora de programa, vamos conversar com o engenheiro de trânsito Manuel Paiva, que está no estúdio da Rádio CBN Manaus e tem 40 anos de experiência aqui nessa cidade, aqui no estado do Amazonas, quando o assunto é mobilidade urbana e trânsito. Que prazer e muito obrigado por aceitar o convite da CBN, por estar aqui e debater sobre esse assunto que sempre é muito pertinente e atual. Bom dia. Bom dia, Glaucio, bom dia aos ouvintes da CBN, aos que estão nos assistindo pela internet. Glaucio, eu sou um apaixonado por essa cidade, né? Eu sou do interior, sou de Lábrea e que na realidade quando vim para cá, estudante do estadual, tinha esse sonho de que toda pessoa do interior ele já começa a andar contra a maré, né? Quem vem de Lábrea, né, vem pelo Purus e tudo. Então essa questão da mobilidade, seja ela urbana, seja ela intermunicipal, seja ela da nossa região, ela sempre é um tema muito interessante, né? E obrigado pela oportunidade na CBN para que nós possamos interagir com a população, aprender com a população, refletir os seus sofrimentos, porque muitas vezes, Glaucio, muitas vezes o dirigente, ele não ouve muito a população, né? Ele não é muito sensível à população, não só na reclamação, principalmente nas soluções que elas apontam, simples, baratas e que basta ter o poder político, a força de vontade política para implementá-las. E durante esse longo tempo, eu já fui desde o início da antiga EMTU, já passei para a SMTU, já passei pelo IMMU, eu aprendi muito, principalmente com a população. Aprendi muito com o operador do sistema, o taxista, o mototaxista, o motorista de ônibus, né? Aquela associação de bairro, que ela sempre tem uma solução. Então, é interessante, é desafiador nós debatermos e aprendermos e trocarmos ideia sobre mobilidade urbana na nossa cidade. Sem sombra de dúvidas. Então, ouvinte da CBN, você já ouviu que hoje o papo tem muito embasamento sobre trânsito, sobre mobilidade urbana. Você que participou, inclusive, a gente estava conversando em off aqui antes do programa, ouvinte da CBN, o Manuel Paiva, engenheiro de trânsito que nos acompanha nesse debate, participou até do debate para a implementação dos terminais aqui da cidade de Manaus. Então, com essa vasta experiência, eu gostaria que você trouxesse para a gente, primeiramente, nesse papo introdutório, um resgate histórico quanto a trânsito e mobilidade urbana em Manaus e na sua avaliação quanto a gente evoluiu ou regrediu nesses quesitos desde quando você começou a trabalhar nessa área de 40 anos para cá. Olha só, Gladys, em 1980, início de 1980, Manaus tinha uma população de 1.430.000 habitantes. Hoje nós já temos uma população superior a 2.200.000 habitantes. Lá naquela época, a nossa frota era de 86 mil veículos, quando tudo isso começou, né? Se mexer em um novo conceito de transporte. Hoje, a nossa frota está superior a 970 mil veículos
somente em Manaus, né? Então, aquele início, os terminais de integração, eles foram baseados num conceito. Naquela época, as pessoas, para se deslocar do São Raimundo até ao Ceasa, da Compensa até a Santa Luzia, do São Raimundo, do Santo Antônio até o Parque 10, ela tinha que pagar 4 ou 3 tarifas por esse deslocamento. 3 para ir, 3 para voltar. Os terminais de integração vieram para que as pessoas diminuíssem o seu tempo de deslocamento, pagando apenas uma tarifa. Então, foi um ganho para a população. E digo o seguinte, Cláudio, todo projeto, ele é bom, não é só quando é bom para o empresário. Ele tem que ser bom para o empresário e tem que ser melhor para a população. Que ganho a população tem? Econômico, financeiro, qualidade. Aquele conceito de mobilidade urbana que nós não podemos fugir. A mobilidade urbana, para ela ser aceitável e justa para a população, ela, antes de tudo, ela tem que ser integrada. O sistema tem que ser integrado. A população, ela tem que ter liberdade para se deslocar com segurança, conforto, qualidade e um preço justo. Ela tem que ser inclusiva. Ela não pode ser segregadora, né? Ela tem que ser inclusiva. Não só na questão da pessoa com deficiência, não só na pessoa com baixa mobilidade, não só para o idoso, não só para o estudante, não só para a criança, para a mulher grávida. Ela tem que ser inclusiva para o trabalhador. Quando ela é inclusiva, o trabalhador não tem que se esperar 1 hora numa parada para que o ônibus passe. Quando ela tem que ser inclusiva, o ônibus tem que estar limpo, seguro, iluminado. Seguro no mais sentido amplo da palavra. Nós vemos todo ao longo dos noticiários, você é testemunha disso, a população é assaltada dentro de ônibus. O motorista é assaltado dentro dos ônibus. Seja ele o convencional, seja ele o executivo, seja ele do transporte especial do distrito. Não é? E para complementar esse trio de mobilidade aceitável, ela tem que ser sustentável. Sustentável como? Hoje nós estamos no nosso mundo, ela se discute muito a sustentabilidade, não só pelo aspecto ambiental, mas pelo aspecto econômico e financeiro. E eu te digo isso por quê? Porque nada em um sistema de transporte tem marmita de graça. Quando eu dou a isenção para o idoso, quando eu dou a isenção para o estudante, quando eu dou a isenção para o policial, quando eu dou a isenção para algum segmento que contém essa isenção tarifária, não é de graça que sai, alguém paga. O que nós sempre questionamos na sustentabilidade é que o usuário não pode pagar as isenções do sistema. O usuário não pode pagar um programa de renovação de frota. O usuário não pode pagar um programa de que o custo do sistema, o custo do óleo diesel, o custo do pneu, que está aumentando gradativamente, isso incide no sistema, né, saia do bolso bancado pelo usuário. O usuário não tem renda para isso. Em qualquer lugar do mundo, essa sustentabilidade, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal tem que arcar com aquilo que nós chamamos subsidiando. Pelo que eu entendi, então, houve um crescimento não só populacional, mas de veículos nas ruas, e aí a gente tem os governos não acompanhando esse progresso e não estando atrelado a essas questões? Essa questão moderna, né? Manaus, até pouco tempo, ela não tinha uma política de subsídios. Ela foi instituída em 2019, quando nós passamos pelo IMMU. Nós passamos um período do IMMU lá em 2019, onde foi votada e foi implantada uma política de subsídio muito clara. Então você veja, isso que começou lá em 1980, veio evoluindo, né? Hoje, a nossa frota do transporte público de passageiros, transporte convencional, ela é menor do que nós tínhamos há 2 anos atrás. Hoje o que roda na população, o que roda na cidade. Isso são os dados do Instituto atual, né? Por que isso? Porque teve o fenômeno pós-pandemia. A pandemia veio para balançar toda a estrutura do sistema de transporte de todas as cidades brasileiras. A maioria das cidades brasileiras hoje, as empresas começaram a entregar os seus serviços. Elas não têm como manter.
As prefeituras não têm uma política de subsídios para bancar o ônibus rodar dessa maneira. Ou seja, é o caos que se instalou. As prefeituras não estão assumindo. Então, você veja de que a pandemia ela também atacou de uma maneira muito clara, né? Porque deu uma insegurança para a população, né? O ônibus, o modelo que nós temos, né? Ele, na realidade, era um ponto crítico de contaminação do próprio Covid, né? Ou seja, eram poucos ônibus para muita gente sendo transportada, né? E isso faz com que uma vulnerabilidade no sistema. Ou seja, então nós temos que começar a repensar, que passos nós vamos dar a partir de